ao Laser Talks Rio de Janeiro. Com a promoção do laboratório do LITEB, da Fiocruz, do grupo de pesquisa Ciência e Arte. Eu e a Tânia Araújo Jorge somos os hosts, né, os responsáveis por fazer parte, por organizar aqui no Rio de Janeiro. Mas para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu vou contar um pouquinho o que é essa rede. Bom, primeiro a gente tem uma revista chamada Revista Leonardo. A Revista Leonardo é uma revista de publicação de trabalhos acadêmicos na área de arte, ciência e tecnologia. Para quem não conhece a Leonardo, eu costumo dizer que a Leonardo está para o campo da arte e ciência como a Nature ou a Science está para outras áreas. A revista Leonardo foi fundada há 50 anos atrás, agora 51 anos, pelo Frank Malina. Atualmente ela está em parceria, nos últimos 15 anos, em parceria com a MIT Press. E além de fazer publicações de trabalhos de pesquisa que envolvem o campo da arte, da ciência e da tecnologia, a revista tenta fazer uma reunião dessa comunidade de pesquisadores e pessoas interessadas nesse campo da arte, da ciência e da tecnologia, realizando esse Laser Talks, que é Leonardo Art Science Evening Rendezvous. A ideia, quando foi criado isso pelo Piero, lá em Stanford, foi que pudesse fazer com que as pessoas se reunissem em algo muito parecido com o que estamos fazendo hoje, fora da universidade, num ambiente descontraído, e pudessem conversar sobre as suas produções, sobre as suas inquietações, sobre as questões do passado e também contemporâneas que são do interesse de cada um. Então essa é a ideia desse evento de uma maneira geral. Esse ano nós teremos 4 Laser Talks, esse é o primeiro. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Como a gente vai fazer hoje, a gente vai ter uma breve apresentação dos nossos 2 convidados, seguida por um bate-papo que eu vou mediar entre vocês e eles para que a gente converse um pouco. E depois, eu espero muito, eu pretendo, nossa ideia é fazer isso de uma maneira breve, para que não 2 só pessoas fiquem transmitindo seus conhecimentos, mas para que todos nós possamos compartilhar conhecimentos, ideias e tudo mais nesse ambiente. Então, eu começo com a professora Dalila. A professora Dalila possui graduação em artes cênicas, licenciatura em desenho e plástica, graduação em gravura, mestrado e doutorado em história e crítica da arte. Atualmente professora adjunto de desenho da Escola de Belas Artes da UFRJ e diretora adjunto de extensão também da Escola de Belas Artes. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado. Bem, com toda essa apresentação do João, acho que não cabe tudo em mim. Há algum tempo, primeiro, bom, um grande prazer estar aqui com vocês, a gente poder, como o João estava falando aqui, eu estou pensando, é trocar ideias, exatamente isso, trocar ideias, trocar figurinhas, né? Há algum tempo já que eu e a Anunciata já conversamos, viemos conversando durante, né, ao longo do tempo, sobre essa questão de ciência e arte, chegamos a montar uma exposição com os anfíbios lá na biblioteca da Fiocruz, e depois, de repente, eu conheço Tânia, e depois, de repente, tem uma proposta fantástica, e como eu disse para a Tânia na ocasião, então nós começamos, depois a gente vê como é que vai andando, ou nunca vamos começar. Vamos ficar com medo de que todos os parâmetros estejam comportadinhos, estejam... E aí eu trouxe para vocês, hoje, para falar um pouco sobre essa proposta que me deixou assustada, apesar de ela já vir caminhando de alguma maneira sempre dentro do pensamento, que é o Paranda. Paranda é uma proposta que vem de uma primeira iniciativa nossa dentro do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico do UFRJ é um ambiente de tecnologia, inovação, e nós começamos a introduzir arte
arte e, de repente, entrou ciência também. A proposta é uma galeria, né, em espaço aberto, sujeita às chuvas, às trovoadas, aos ventos, ao sol que leva forte. E a ideia era de que essas obras, as pessoas pudessem interagir com elas, até parar para se perguntar, mas o que isso está fazendo aqui no meio do caminho? Mas pelo menos que despertasse alguma reação nelas. Porque eu observei, eu ia ao parque muitas vezes e olhava, as pessoas saíam em determinado horário do almoço, quem frequentou o Cavifura, que o professor deve ter visto isso algumas vezes, dava o horário de almoço, todas aquelas grandes empresas que são prédios fabulosos, né, uma arquitetura fantástica. Sai um monte de gente, com um monte de formiguinhas assim, todas juntas, e entra no couve-flor, e almoçava, depois ficava conversando um pouquinho de jogo, sumia todo mundo de novo. A discussão com o próprio parque foi, vamos fazer essas pessoas pararem um pouquinho, olhar o que está em torno, e daí surgiu o espaço da galeria curto-circuito de arte pública. O que a gente queria, criar realmente um curto-circuito na cabeça desses passantes, daqueles que passam, param, olham, caminham, voltam, olham de novo, pensa duas vezes, dá volta em torno, porque em geral são peças que estão no espaço, e inauguramos o primeiro ciclo. Isso não era um projeto de extensão, quando se tornou, foi dentro de um projeto maior, que é uma plataforma de ações, e hoje é o projeto Curto Circuito de Ciência, Arte, Inovação, Tecnologia dentro do Parque Tecnológico. Para eles também está sendo uma experiência nova, conviver com essas situações, com o inusitado, né, com os artistas, com as propostas. E eu sempre fiquei pensando, isso foi uma discussão que eu tive com o Leonardo, que é a pessoa que eu trato no bar. Quando você fala para alguém, eu explico alguma coisa, se eu digo, vamos nos encontrar naquele bar, sabe qual é? Aquele que tem aquela portada colorida? Não. Aquele, você vai andando, na hora que eu começo a explicar, você imediatamente começa a formar imagens, você começa a formar um caminho. Passa o primeiro posto, dobra a seguinte, vocês conhecem aquele dito, não entendeu o caminho, o que é que eu desenho? Eu pego um guardanapo, eu desenho os guardanapos de vários, eu desenho para você o caminho que chega lá. E ninguém está preocupado se é desenhista ou não, eu estou fazendo um mapa para você chegar, estou usando ícones, estou usando uma série de informações que você vai visualizar o local onde nós vamos nos encontrar. A mesma coisa quando eu falo de alguém. Você lembra dela? Não lembra. Ela é alta, tem um cabelo todo encaracolado. Na mesma hora, você começa a fazer aquela imagem. E o que os artistas, porque as pessoas perguntam assim, mas esses estudantes, porque a proposta da galeria são alguns professores convidados, 1 ou 2, e estudantes que submetem as suas propostas a uma comissão, formada por professores e pela gerência do parque. Mas como é que você tem certeza de que isso é uma obra de arte? Não, eu não tenho certeza de nada. A gente nunca tem certeza de nada. Eu sei que quando a proposta vem, e vem endossada para me explicar o que vai acontecer, o que carrega dentro daquela imagem, ou daquele totem que vai ser dirigido ali, eu sei que está carregando muita coisa de imaginação, muita coisa que claramente vocês vão passar, olhar e carregar também. Esse carregar é a liberdade que a obra tem de se transformar para cada um de nós. Cada um de nós, cada um que se aproxima dela, vai levar alguma coisa. Por isso, quando a gente trabalha falando sobre artistas, a biografia às vezes é sutil, ela é pequenininha, porque o artista vai desaparecer, ele vai morrer, mas a obra vai ficar. Walter Benjamin falava que as obras de arte são testemunhas da barbárie do mundo, porque elas foram roubadas, carregadas, guardadas por anos e anos, elas foram escondidas, vieram à tona, e elas continuam aí vendo tudo que se passou. E cada um se aproxima de uma, e se apropria de alguma dessas imagens, e compreende ela de outra maneira, diferente do que está ao lado, está fazendo ela reviver, está fazendo novamente ela voltar à vida. Ela não fica no passado, é o passado que não passa, ela vai sendo sempre trazida. Quando nós pensamos no Parando, e esse era o nome que nós demos para montar o logo encontramos o IOC e a proposta de por que não levar esses estudantes para compreender um pouco o que de arte tem dentro dos laboratórios do IOC.
Primeiro, eles também ficaram preocupados, porque havia uma série de normas que tinham que ser cumpridas. Não pode de chinelo, de sandália havaiana, nem de bermuda, foi uma coisa. Tem as normas de segurança, eles tinham que fazer um curso para saber como se vestir, como estar nos laboratórios, por segurança deles mesmos. E tudo isso foi gerando uma expectativa, mas ao mesmo tempo uma grande provocação. Né? O que será que tem lá dentro daqueles laboratórios? E lá foram eles. 4 desistiram. Nós começamos com 14 estudantes que estavam trabalhando como professora de História da Arte para mediadores dessa galeria e, ao mesmo tempo, estavam dentro dos laboratórios do IOC descobrindo coisas. Alguns escolheram imediatamente. Luiz Eduardo e a Luciana, do ITEP. Não, eu quero ficar ali. Outros foram meio que apalpando, né, especulando. Será que isso vai ser bom? Será que eu dou conta disso? 4 saíram. Não aguentaram a pressão. Mas tudo isso é a maturidade de cada um. Aqueles que ousaram resistir e se desafiar foram para lá. E criaram uma série de reflexões, de olhares, né? E a gente começa a ver, o olhar e ver exatamente por isso. O ver é o sentido, o ver, o ouvir. Mas o olhar vai muito além. O ver subentende que eu vou compreender um objeto no espaço que ele ocupa, a relação dele com esse espaço. Olhar carrega o interpretar. O que é que eu observei e como eu interpreto isso? Que era exatamente o que nós tínhamos na galeria de arte pública, as obras para serem interpretadas. Não trouxe para vocês as obras para vocês verem, mas tinham obras bem interessantes e desafiadoras à compreensão. O professor chegou a ver algumas lá no parque, algumas das obras estavam em exposição. Bom, em cima disso, a gente veio para cá. E eu sempre penso que, desde que nós viemos conversando mais sobre ciência e arte, que os locais de encontro de ciência e arte são locais muito frágeis. Ainda são muito frágeis. A gente tem que ter um maior cuidado para que não haja uma atitude servil de nenhuma das duas áreas. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Por exemplo, isso aqui é uma ilustração científica de zoologia. É um trabalho em que ciência e arte estão aliados, mãos dadas. Vocês acham que sim? Está aberta a questão. Não é uma linda aliança ainda. Há uma atitude até servil da arte para compreender o que a ciência precisa de descrever nesse animal, na ilha arbórea, e que não deixe dúvidas para os que vão estudar essa figura, né? Essa perereca. Eles têm outro nome para isso. Por quê? Começa que ela é montada, na verdade ela é uma quimera, ela não existe dessa maneira. Foi preciso umas 20 ou 30 fotos para selecionar a melhor mãozinha do lado direito, do lado esquerdo, a perna direita, a cor do dorso, ela tem uma espécie de foice ali naquele marronzinho do lado. Tudo isso são limites. Quer dizer, o desenhista ou ilustrador, ele está cumprindo uma missão, que é fazer com que esse bicho seja visível, uma rela, como dizem os portugueses, que esse bicho seja visível dos ângulos necessários. Eu preciso que seja visto aquilo, eu preciso disso, eu preciso. E o que a gente faz? Antigamente não tinha arte digital, então era um tal de pegar papel transparente, vegetal, tirar os pedaços e ir montando, né? Hoje a gente tem o digital, pega, recorta, cola, tira, bota lá. Fez a quimera. A partir da quimera, então o desenhista vai fazer a arte. Ou seja, é a arte. A arte está um pouco, né, suprimida aí nessa relação. A outra, a mesma coisa, por favor, a outra imagem. Aí é uma ilustração de botânica. Apesar de hoje algumas ilustrações botânicas terem esse caráter tão gentil, tão agradável, ele ainda está submetido a uma série de contingências que a ciência exige. Se ela não tem mais aquela ilustração do tipo vitoriano, né, a ciência divide para compreender. Então, ela vai dividir a peça inteira, depois divide a flor, tira a semente, abre a semente, vê o fruto. E tudo isso vai sendo apresentado.
tipo de ilustração que fez história. Até hoje, muitos desenhistas trabalham e os cientistas gostam desse tipo de desenho. É um tipo de ilustração chamada identitária, dentro da ilustração científica. Essa é uma chamada imersiva. Eu já vou tratar da peça dentro do local onde ela está colocada. Vou tentar mostrar o máximo daquele ovo, quando rebenta o cogumelo, e mais todas aquelas divisões, mas eu vou mostrar como é que ele se comporta, onde é que eu encontro ele. Ele não está sozinho. Ele aparece numa multidão que parece um monte de pãezinhos de queijo. E ficam reunidos no pé das árvores. Então, é uma coisa mais suave. Talvez esteja chegando essa compreensão de que eu posso, com uma ilustração naturalista, trazer sensações também além das informações que a ciência exige, né? Começa a ficar mais suave e essas relações ciência-arte começam a ficar um campo menos frágil de, sabe, nos encontramos e nos afastamos, nos encontramos e nos afastamos. Isso não é bom para um bom namoro, né? E em seguida, começamos a mostrar, por favor. Aí nós já temos os nossos estudantes dentro dos laboratórios. Essa menina Juliana está nesse, eu não sei dizer esse nome todo, LABPMR, e eu falei para ela, tem certeza que esse R usa? A proposta para eles foi, vá para lá, veja aquilo que você interpreta do que eles fazem. Você não tem que fazer o que eles fazem, você não é um cientista, você é um artista. Mas o que você traz de lá? Que compreensão você traz de lá? E ela começou a estudar, ela me mandou depois, meio atrasada, a foto dela estudando todos os bichinhos da mesa, ela desenhando. Eu não consegui mais excluir o PowerPoint, já estava pronto. Mas ela começou a juntar todos eles numa forma de apresentação, que eu até comentei isso com ela, muito própria da Idade Média. Você tem essas grilas, que chamavam, né? Essas figuras com 3 cabeças que representam o passado, o presente e o futuro. Então você tem Tiziano fazendo isso. Isso vem lá do Mediterrâneo. Você depois vai ter vários artistas italianos trabalhando com a mesma ideia. Você tem em Roma os marcos de estradas, encruzilhadas, o Deus que fica nesses totens, tem várias faces, como indicando caminhos. Então, ela não sabia disso. Ela foi buscando, tateando, ela foi especulando o que ela poderia encontrar. E ela trouxe o passado, o presente e o futuro. E eu lembrei do Tiziano, que diz que lá no passado está o lobo feroz, aquele que devora suas memórias. No presente tem o leão, forte, arrojado, que é capaz de se jogar em cima de alguma coisa para defender o que for preciso. E no futuro, ele tem o cão, o cachorro fiel, e que vai seguir adiante, ajudando da maneira que for. E você não faz essa relação com 3 figuras humanas, 3 cabeças humanas. E ela vai buscar esse, tem a próxima, por favor. Ela está novamente juntando mamíferos. A ideia, e ela falou para mim, eu queria montar isso, mas eu queria fazer, você vê só como as coisas vão chegando. Eu quero fazer tipo um banner. Eu falei, sei, você quer fazer uma peça pendurada. Sim, eu quero fazer uma peça pendurada. Eu falei, que nem aquelas flâmulas da Idade Média. Isso, eu quero que eles sejam desenhados aí, num tecido grosso. Eles vão ser só traço. E ela está deixando os olhos vazados, como ela tem. O que ela pensou? Sabe o que eu faria para as crianças? Eu faria máscaras que eles pudessem brincar de ficar nesses buracos dos olhos. Como são as máscaras realmente? Falei, você está preparando um trabalho? Sim, eu contei para vocês é o seguinte, é que esse exercício que eles estão desenvolvendo em cada laboratório vai ser transformado numa exposição em setembro, espero ver vocês todos, mais alguns, no Centro Cultural da Light, na grande galeria. A data vai ser marcada ainda, talvez na primeira quinzena de setembro. Mas eles vão estar apresentando esses trabalhos. Depois, no final, eu conto alguma coisa a mais sobre essa apresentação. Por favor, próximo. Esse aqui é o Liteb, Luiz Eduardo, trabalhando com Luciana, e ele já vinha desenvolvendo o que eles chamam de abstrações orgânicas. Ele está fazendo pinturas em cima de água com tintas que são rejeitam, são tintas que têm hidrofobia, né? Então elas rejeitam a água e com isso ele apanha essas tintas no papel, numa superfície de acrílico e vai imprimindo tecidos, ele vai imprimindo uma série de coisas. Quando ele viu as lâminas da Luciana, ele veio alucinado para mim. Ela faz o que eu faço. Eu falei, ou você faz o que ela faz,
Vamos chegar ao... Não, eu vou experimentar algumas coisas lá, eu quero ficar lá. Levou uma porção de telinhas para vocês verem. E aí vem o trabalho dele, por favor. É isso que ele está vendo no laboratório da Luciana. Tá? E aí a gente diz assim, esse é um encontro fortuito entre ciência e arte? Esse é. Ele é forte para as duas áreas. Senão a gente sempre pensa, e aí eu fico meio com o pessoal dos meios das teorias da comunicação. Se você junta duas linguagens, uma terceira vai ter que surgir para completar essas duas. Essa terceira é um híbrido. Eu cheguei a falar isso com Tânia um pouco antes dela viajar. E eu vi estudando a parte de enxertia, pensando no híbrido, exatamente. Quando você enxerta uma planta na outra, o terceiro que nasce é alguma coisa que não é nenhum nem outro, é o terceiro, né? Diferente. Porque só nesse caso é que você consegue fugir das fronteiras narcísicas mesmo de cada área. Porque a ciência tem um narcisismo e a arte também. Se não se chegar a um ponto comum, a linguagem comum, a gente se aproxima naqueles encontros frágeis, mas eles quebram. Então a gente precisa estabelecer lugares comuns de caminhar juntos. Mas a teoria da comunicação diz assim para a gente, essa linguagem que se estabelece, a híbrida, ela primeiro precisa se estabelecer e depois a gente compreendê-la melhor. Se a gente tentar estabelecer os parâmetros dela e depois vamos montar essa linguagem, não acontece. Ela vem naturalmente, ela é decorrência do desejo de cada um sair do seu nicho, de cada um seguir juntos para formar alguma outra coisa. Outro trabalho do Luiz, por favor. Mas, eu estava vendo essas pinturas sobre tela, e aí nós fizemos, depois você não viu no final da apresentação, fizemos a ideia da Tânia, que não resistiu na hora do microscópio. Né? Depois vocês vão ver o que ela resolveu fazer. Outro, por favor. Aí o outro laboratório de biodiversidade entomológica. E aí a Clara estava assim, fascinada pelas borboletas, pelos insetos, porque ela já era uma coisa que ela gostava. Só que ela cria um ambiente que não é exatamente o ambiente delas. Ela pega e transporta elas para onde ela quer. Ela não está sendo fiel a uma ilustração científica, porque não é isso que ela está fazendo. Ela está com total liberdade de criar os espaços desses insetos. A outra. Ela está começando, esse daqui, ela criou um cenário imaginado e está colocando outros insetos para começar a entrar nesse cenário. E nem é uma ilustração científica, é uma criação dela a partir de tudo que ela viu no laboratório. Eu juro que eu quero conhecer cada laboratório. Eu quero ver o que eles viram. Por favor. Aqui é o laboratório de bioquímica e fisiologia de insetos. E a Giovana foi que mais me surpreendeu, porque ela é uma pessoa assim, muito arrumadinha, né, na cabeça dela. E aí o trabalho dela, olha só o que ela viu no laboratório, que deixou ela assim impressionada. Por favor. Ela viu que as pessoas pegavam esse aparelho, o capturador de Castro, chegavam lá naquele lugar que está cheio de mosquitos, fiquei arrepiada só de ver o vídeo que ela me mandou, que ela mandou o vídeo. E pega o mosquito e leva o mosquito para outro lugar para estudar. Foi isso que ela me explicou. Juro, como eu falei, que eu não conheço o laboratório. E quando esse mosquito chega lá, ele, claro, ele está voejando lá, ele está vivo, né? Ele fica para lá e para cá. E ela ficou pensando que aquilo lembrava uma coisa para ela muito mais poética. E aí que está o artista. As imagens que o artista começa a criar são imagens poéticas, imagens carregadas de criação. O que ela viu? Ela, na mesma hora, ela falou para mim, eu quero fazer aquilo, mas eu não quero aquilo. Eu falei, o que você vai fazer? Eu quero criar uma caixa de vidro, só que embaixo da caixa de vidro tem um chão, né, tem um fundo, que vai ter umas ventoinhas. Eles vão jogar ar para cima. Por quê? Porque do lado eu quero colocar uma coluna com um recipiente também de vidro da cor da caixa e que vai estar cheio de pluminhas coloridas. Pequenas plumas, vai cheio. A pessoa vai pegar o capturador de caixa, vai pegar uma pluminha, porque é puxando, porque eu fiquei até preocupada com a história de engolir mosquito. Não engole mosquito. Então, puxa a peninha, chega lá naquele lugar da caixa, joga a peninha lá dentro. Mas a peninha não cai. Ela continua voando como um mosquito, entendeu? Ela conseguiu ver essa imagem poética dentro daquela coisa aterradora, que eu fiquei toda arrepiada de tanto mosquito reunido. Ela sabia extrair os mosquitos e viu outra coisa. Ela trouxe uma imagem poética para uma situação científica, né, de estudo. Outro, por favor.
Aqui foi a brincadeira, né, a proposta da Tânia. Tânia pegou os trabalhos do Luiz, que ele fez muitos em lâminas junto com a Luciana, e colocou um microscópio e essas lâminas lá. Não são lâminas de estudo, não é um estudo histológico, são as pinturas do Luiz Eduardo em lâminas. Mas era irresistível as pessoas irem até lá e olhar para ver o que elas viam, o que elas iam perceber. Isso foi na abertura do ano acadêmico, de muitos professores. Claro, as pessoas viam depois, sabe aquela coisa do olhar e voltar e olhar de novo. Né? Você brinca, vamos dizer assim, com a imagem, você torna lúdica aquela imagem, sim, você torna. E você carrega alguma coisa a mais com ela. Esse é um encontro fortuito. Por favor, a outra. E aqui, no nosso final, o pôster que foi apresentado lá, e eles estão super felizes de estar participando, como eu falei, ansiosos, mas felizes de estar participando, querendo saber mais. E esse projeto terminaria no início desse ano. A proposta foi do IOC de continuarmos agora no estágio avançado e com a possibilidade de eles usarem o Lab Atelier. Então, eles vão continuar desenvolvendo imagens a partir desses e outros laboratórios, porque tem gente que está em 2 laboratórios. Dessa exposição, qual é a ideia que me veio imediatamente quando a gente começou a eles trazendo essas informações, me veio logo a ideia de que nós deveríamos fazer, que eu ri com a Tânia, mas ela depois adorou a ideia, fala a verdade, tá? A sala da Liga da Justiça. Dentro da exposição vai ter a sala da Liga da Justiça. O que isso é? Fazer justiça àquelas imagens que as pessoas primeiro vão entrar na exposição. A grande galeria, realmente uma galeria grande, ali na Marechal Floriano, e você vai entrar numa exposição de arte, como tantas já foram montadas ali. Você vai passar por objetos, pinturas, desenhos, como uma exposição você vai gostando, não gostando, mas você vai carregando aquelas imagens. No meio da sala, nós queremos trabalhar com um cenotécnico e montar uma pequena sala. Vai ter uma sala dentro da grande sala. E quando as pessoas, claro, curiosamente entrarem para ver o que tem naquela sala, eles vão descobrir os lábios em que eles trabalharam. Lá a gente vai ter uma pequena amostra de cada um dos lábios que eles estiveram mexendo, olhando, captando, refletindo, vivendo, vivenciando tudo aquilo. E aí eu tenho certeza que quem entra na salinha vai sair de novo, vai olhar tudo outra vez e vai voltar na sala tentando identificar aonde está aquilo que surgiu daqui. E vai começar a fazer as relações. Eu acho que essa é uma parceria fortuita entre ciência e arte, em que as duas se mostram. E a gente fala, você não vai botar uma coisa do lado da outra? Eu falei, não, isso é extremamente didático e vai ficar monótono, não é? Imagina, eu coloco aquela cena dos mosquitos e coloco do lado o trabalho. Não, isso você perde. Quando você cria a provocação da sala fechada e as pessoas são levadas lá, elas vão e voltam. Esse ir e voltar é que faz você pensar a imagem. É esse ir e voltar que faz você guardar e carregar para outro lugar. E para nós é maravilhoso que essa imagem caminha. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa em conhecimento, em educação, em estética, em formação de cidadãos, que é exatamente isso que é sempre o nosso objetivo, e educar, né? Trazer esse conhecimento através da arte e da educação, eu acho que é o ideal de qualquer pessoa em sã consciência. Então, o trabalho, eu acho que nós estamos construindo esse híbrido, bem árduo, né? Vocês, melhor do que eu, devem saber isso, o tanto que vocês já andam nessa estrada. Eu fico pensando, mas eu acho que é maravilhoso. Parabéns por todo o trabalho que o IOC desenvolve, que tem nos dado a chance de abrir os laboratórios. Isso eles falam. O Parque Tecnológico não abre, as empresas não abrem para nós, mas o IOC abre. E lá é muito mais perigoso. Então, eu queria deixar com vocês a imagem, aguardando todos na exposição de setembro, onde vocês poderão ver o grupo dos 10 alunos, eles vão apresentar mais um trabalho, e vão estar lá apresentando e a gente discutir, quem sabe, não é, criar nessa exposição alguma coisa paralela, um seminário, uma apresentação. Convida para a Rua Mexe. Convida para a Rua Mexe. Sim, vou falar agora mesmo. É porque nós tivemos um convite do Centro Cultural do Ministério da Saúde para apresentar a exposição, apresentar essa proposta.
Só que nós estamos montando a exposição, como eu falei, é para setembro, eu estou dizendo para ele, é para julho. É para julho, para que tudo esteja pronto para julho. E em maio vai acontecer essa oportunidade, seria no Centro Cultural do Ministério da Saúde. Só que eles estão em obras internas. Por fora está muito bonito, o Palácio Neoclássico, mas dentro está em reforma. E eles estão na Rua México, no Ministério da Saúde. A Rua México 28, 28. 128. É paralelo à lateral do Museu Nacional de Belas Artes. E lá nós temos 2 vitrines de 2 metros cada uma, são 4 metros de expositor, para que essas primeiras ideias que estão em cadernos de estudo, estão em trabalhos, alguma coisa já em desenho, outras em fotografia, elas vão estar sendo apresentadas. No dia 23, a inauguração às 10 horas da manhã, e em seguida a gente sobe para o auditório, onde eles pediram, que eles sempre fazem uma aliança com a saúde pública, né, com as discussões da saúde pública, e o IOC vai estar falando sobre essas questões. Como eles têm vários laboratórios, essas discussões hoje da zika, da chikungunya, da dengue, isso tudo está presente no que eles estão mostrando, num outro caminho, num outro olhar, que é o olhar da arte. Obrigada. Muito obrigado, Dalila. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Roberto Lente, que possui graduação em Medicina, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, pós-doutorado no MIT, é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ciência Hoje e coordenador da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Prazer tê-lo aqui. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que está aqui, de estar aqui e pedir um pouco de desculpas. Eu não tive tempo de preparar uma apresentação bonita, não tinha certeza se eu ia conseguir vir, e afinal consegui. Então a minha apresentação vai ser um pouco improvisada, mas eu acho que a gente desenvolve bem na hora do debate. E a Tânia sempre cria esses problemas, porque ela de vez em quando me convida e eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou... Melhorou agora? Como que eu vou falar, enfim, mas isso é um problema congênito, não sei como resolver mais. Eu vou começar falando para vocês de um anticonceito. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado fascinação sedutora. Não é o título de uma novela, não é um título de um filme, é um conceito científico. E esse conceito foi originado de um trabalho de um grupo americano que fez o seguinte: eles reuniram três pequenos grupos, nem tão pequenos assim, mas enfim, 3 grupos de pessoas, estudantes de primeiro ano, primeiro período de faculdade, leigos não universitários e estudantes de pós-graduação de neurociência. E eles fizeram o seguinte: eles apresentaram a esses 3 grupos de pessoas frases construídas intencionalmente, que algumas eram, por exemplo, vou dar um exemplo que eu inventei, não lembro de cor as frases que eles usaram no trabalho. Vamos supor, a ansiedade é um problema que reflete a insegurança das pessoas. Seria uma frase, uma afirmação de caráter científico, vamos dizer assim, entre aspas, né? O segundo tipo de frase seria a seguinte: a ansiedade é uma característica ou um problema que aflige o grande número de pessoas que tem uma malformação do cerebelo. Bom, apresentaram esses 2 tipos de frase a esses 3 grupos, e 2 desses grupos acreditaram ou qualificaram a frase que contém a palavra cerebelo como verdadeiras, embora fosse uma besteira total, que não tem nada de científico. Os alunos de pós-graduação em neurociência souberam identificar que essas frases não tinham razão de ser.
Os autores do artigo criaram, então, esse conceito de fascinação sedutora, que significa o seguinte: se você usa numa afirmativa uma área do cérebro, ela parece verdadeira. E é a fascinação sedutora da neurociência. Então, por que isso é um anticonceito? Porque eu estou aqui como neurocientista, lidando com pessoas que trabalham com arte e que querem ouvir de mim, talvez, uma explicação da neurociência para a percepção artística, para a criatividade do artista, e eu não a tenho. Esses pesquisadores, eles foram além, eles estenderam o conceito da fascinação sedutora ao reducionismo da ciência biológica. Então, quando você põe DNA, moléculas, etc., numa explicação, ela parece mais verdadeira do que quando você trabalha num nível macro, né? Então, isso é um anticonceito, porque eu queria que vocês ficassem avisados de que eu não tenho uma explicação cerebral ou neurocientífica para a arte ou para a criatividade do artista ou para a percepção da arte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar pautar ou apresentar a vocês algumas etapas do que eu acho que seja a percepção e a criação artística, e o que eu, do que eu li, a gente pode dizer sobre como que o cérebro humano, porque essa é uma característica humana muito nítida, né? Como é que ele consegue perceber os objetos criados pela arte, né? E como é que ele consegue produzi-los, também, que é mais importante ainda, talvez. Então, o conceito, eu já apresentei um anticonceito, agora eu vou apresentar um conceito. O conceito que me parece central na percepção que o ser humano tem, é capaz de ter sobre a arte, chama-se teoria da mente. A teoria da mente significa uma hipótese que você cria baseado nas sensações dos sentidos e na percepção que os sentidos promovem. Você cria uma hipótese interpretativa sobre aquilo que você viu. Isso é muito importante do ponto de vista evolutivo, porque quando você se vê frente a frente com um co-específico, uma pessoa da sua espécie, você tem que saber se trata-se de um inimigo ou de um amigo, se você vai morrer, né? Se você for uma presa e que o predador estiver em frente de você, você vai morrer se você não souber que trata-se de um predador. Da mesma maneira, na espécie humana, quando você se depara com uma pessoa que está se aproximando de você, você faz uma hipótese sobre aquela pessoa, né? Isso se chama teoria da mente. Então, a sua visão, na maioria das vezes, consegue perceber a face daquela pessoa. Você examina a face daquela pessoa e você diz assim: essa pessoa vem na minha direção para me abraçar. Ou então você diz: essa pessoa vem para me assaltar. Ou essa pessoa vai passar direto e vai me ignorar. E você é capaz de fazer isso apenas olhando uma pessoa que se dirige a você ao longe. Isso se chama teoria da mente. E isso é uma hipótese que você faz sobre o outro. E essa hipótese pode ser verdadeira ou falsa, e você só vai perceber depois que acontecer digamos, um contato mais próximo com a pessoa que se aproxima de você. Por que isso é importante para a maneira como você pode explicar o fenômeno artístico do ponto de vista cerebral? A arte começa com os sentidos, quer dizer, a percepção da arte começa com os sentidos. Pode ser, na maioria das vezes, a visão, mas nem sempre, né? Os cegos, principalmente os cegos congênitos, eles constroem todo um mundo baseado no tato. E eles são muito mais capazes de reconhecer uma obra de arte, como reconhecer qualquer objeto, sem o uso da visão, apenas pelo tato. E os cegos são capazes de dizer se um objeto é um objeto realista ou se é um objeto de arte,
Porque com os objetos realistas, eles constroem toda uma realidade. Da mesma maneira, por exemplo, eu olho para esse copo, eu não vejo nele um objeto de arte, eu vejo um objeto, ponto. Se esse copo tiver um tipo de diferença que me impressione ou que me cause uma estranheza ou que me cause uma admiração, portanto, se eu adicionar a esse copo a minha emoção, ele talvez passe a ser um objeto de arte. Então eu preciso que a minha percepção do copo, a minha visão do copo se transforme em percepção. Essa percepção precisa se adicionar a elementos de emoção, e dessa construção, desse conjunto é que eu vou dizer se trata-se de uma obra de arte ou não. Então, eu fiquei muito impressionado com o que ela estava falando antes sobre aquele sapinho do início, e quando ela falou do sapinho, pelo que eu entendi, o sapinho é tão realista que ele se afasta de uma obra de arte, porque ele não tem, digamos, você não precisa usar a teoria da mente para interpretar. Aquilo é um sapinho, ponto. Ele não te causa admiração, ele não te causa estranheza, ele não te causa emoção, não é isso? Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: uma das primeiras associações entre a ciência e a arte se deu logo após o Renascimento, com um cientista que se chamava Andreas Vesalius e um artista que se chamava Tiziano, que você mencionou. Tiziano tinha uma como é que chamava na época? Não era oficina, era um ateliê, até hoje, não é? Um ateliê em Veneza, e Vesalius trabalhava em Pádua, e Vesalius foi um dos primeiros autorizados, os primeiros anatomistas, um dos primeiros autorizados a violar a proibição que a igreja impunha de você conhecer o interior do corpo humano. Então ele tinha acesso a cadáveres de prisioneiros que eram decapitados, e ele estudava esses cadáveres. Como ele não sabia como representá-los, ele foi a Tiziano, e Tiziano representou a equipe, não sei se foi exatamente o Tiziano que fez as ilustrações. Então ele tem um livro muito bonito, chama De Humanis Corporis Fabrica, sobre a fabricação, vamos dizer assim, do corpo humano, né? Leonardo da Vinci fez a mesma coisa, só que ele fez sozinho. Ele fazia as duas partes, ele fazia a dissecção e ele fazia o desenho, digamos, a representação. Então ele foi um dos primeiros anatomistas experimentais. Ele fez o seguinte: ele sabia que um cérebro tinha uma cavidade no interior que se chamou depois ventrículo cerebral. E esses ventrículos eram considerados a sede da alma na época da Idade Média, ou quando se começou a pensar no cérebro como a sede da alma, porque mais antigamente, era o coração que era a sede da alma. Os egípcios extraíam o cérebro e jogavam fora nas múmias, mas deixavam o coração. O coração era retirado e era mumificado ao lado do corpo do indivíduo. O coração é que era importante, o cérebro não. Mas Leonardo já começava a perceber que não era bem assim. Então ele queria conhecer o cérebro. E ele foi autor dos primeiros experimentos de anatomia da história da ciência, porque ele injetou cera líquida dentro do cérebro de cadáveres humanos, e depois ele levava aquilo para fora no inverno, a cera se solidificava, aí ele retirava o cérebro e ele ficava como um molde dos ventrículos. Então ele tem uma série de ilustrações dos ventrículos, se não me engano, 1796, uma coisa assim, não sei se estou certo nas datas, não pode ser 1700, 1596, em que ele representava os ventrículos redondinhos, como se representava na Idade Média, que era uma sede da alma. Depois, 4 ou 5 anos depois, ele tem uma representação mais anatômica desse ventrículo cerebral. Então, esses exemplos são exemplos em que
pegando a deixa do que você falou, em que o artista, seja o mesmo artista que é cientista ou um outro, ele está a serviço do cientista, se eu não me entendi. Mas será que a gente pode dizer isso de um artista como o Leonardo da Vinci? Ou será que a gente pode... Né? Será que a gente pode culpar ou acusar Leonardo da Vinci de estar a serviço da ciência? Então, aí eu fiquei enrolado, entendeu? Como que eu vou fazer essa interpretação? Mas, enfim, voltando à parte de percepção ou da teoria da mente, quando você tem uma representação artística que é mais elaborada, a sua visão ou a sua percepção tátil, né, ela te dá uma impressão sobre aquilo que você viu, aquilo que você sentiu. Extremamente sensorial. Mas em seguida aquilo vai alcançando áreas cerebrais mais elaboradas que te induzem a trazer a emoção para junto dessa percepção. Isso te leva a fazer uma hipótese que se chama teoria da mente. Essa hipótese, ela pode ser algo do tipo seguinte: bom, o que eu estou vendo aqui é tal coisa, e aquilo pode casar com a intenção do artista, ou pode ser completamente diferente da intenção do artista. E talvez esse seja o grande mistério da arte, o grande dom da arte, é que ela não te apresenta, na minha interpretação, desculpe, ingênua, né? Ela não te apresenta uma verdade, ela te induz a pensar a sua verdade em cima do objeto que você está observando. Então, isso é muito semelhante ao que você faz quando você observa uma face humana ou quando você ouve a voz ou a palavra de uma pessoa. A gente sabe que você pode interpretar um sim como sim ou muitas vezes como não. Depende da situação, depende da maneira, da inflexão de voz. Se você disser sim, isso você está sendo irônico. Ou se você disser não, você está manifestando surpresa. Não tem nada a ver com a negativa da palavra não ou com a afirmativa da palavra sim. Você pode estar interagindo amorosamente com uma pessoa e o sim pode querer dizer não e o não querer dizer sim. E isso põe em questão o atual, digamos, slogan do movimento, como se diz, movimento eu ia dizer de defesa, mas dos direitos da mulher, não sei se estou dizendo corretamente, a questão do não é não. Porque, segundo a neurociência e a teoria da mente, o não pode querer dizer sim. Então, isso envolve uma interpretação, e é uma interpretação afetiva, uma interpretação emotiva. E assim também com a arte. Então, eu recebo a informação visual de um quadro, ela me traz cores, isso passa pela retina primeiro, que decompõe aquilo em cores, me leva a regiões superiores do cérebro, o tálamo, o córtex, uma série de nomes, que não importa aqui tanto. E aí eu acabo identificando aquilo como um objeto, vamos dizer, o sapinho, ou as borboletas, não importa. Depois aquilo vai para regiões que associam a percepção visual, no caso, com a minha memória e principalmente com a minha memória emocional e com regiões do cérebro que agrupam uma série de sistemas chamados sistemas espelho, que são aqueles que permitem que eu faça uma hipótese, eu levante uma hipótese sobre o que eu estou vendo. Então eu vou pegar essa borboleta e vou dizer, enfim, vou interpretar de alguma maneira. Aquilo pode significar pensamentos, se você tivesse borboletas emergindo de uma cabeça humana, por exemplo, ou pode significar liberdade em outro contexto. E essa teoria da mente é que permite que você saia do âmbito
diretamente sensorial, perceptual e passe ao âmbito da imaginação. Bom, para cada uma dessas etapas existem redes neurais identificadas capazes de fazer isso. Então você hoje pode fazer experimentos, existem experimentos publicados em que as pessoas respondem a objetos artísticos, objetos não artísticos. Você pode pedir às pessoas que interpretem, você pode fazer isso dentro de uma máquina de ressonância, e hoje já existem inclusive métodos que te permitem como se diz, bypassar ou contornar dificuldades da ressonância, que é aquela, não sei se vocês já fizeram exames de ressonância, uma coisa horrorosa, você entra dentro de um tubo e aquilo faz um barulho danado. Como é que você vai fazer uma experiência de interpretação artística dentro da ressonância? Então existe já uma tecnologia que te permite usar uma touquinha. Essa touquinha tem uns pontos que contactam o seu crânio, e você pode fazer isso dinamicamente e estudar a atividade cerebral localizada. Isso se chama espectroscopia de infravermelho próximo. É legal essa técnica, porque te dá uma resolução da anatomia cerebral muito parecida com a ressonância, te mostra as regiões que estão mais ativas, e com isso você pode reconstruir as redes neurais que fazem esse processo que eu estou chamando, que se chama em neurociência de teoria da mente. Então quais as consequências disso? Primeiro, você consegue identificar ou dissecar, para ser mais exato, todos os processos, ou a grande parte dos processos, que vão desde a visão de uma obra de arte, ou da audição, no caso de uma obra musical, ou até o tato. Ele não é tão empregado na percepção artística, a não ser nos deficientes visuais, mas geralmente quando você vê uma estátua, por exemplo, você não toca a estátua, não é? Você vê a estátua. Eu não sei se existe alguma alternativa dos artistas para criar uma entrada tátil de obras de arte, né? Através de máquinas que fazem reproduções, essas máquinas 3D, exatamente para os deficientes visuais. Sim, mas para os deficientes visuais. Mas nós não usamos o tato como entrada de informações relativas a uma obra de arte. Mas não importa, isso vai chegando, vai entrando no nosso sistema, e a gente pode identificar, usando esse tipo de tecnologia, quais são as regiões que estão ativas a cada momento, em cada etapa, até você chegar a uma interpretação do que você está vendo, ou do que você está ouvindo. E uma variante dessa técnica permite que você identifique pessoas que têm dificuldade de fazer essa interpretação, que são transtornos da teoria da mente. Então você tem, por exemplo, os autistas, as pessoas autistas, elas têm justamente uma dificuldade de realizar essa função da teoria da mente. Por isso que o autista olha para baixo, porque ele se sente muito inferiorizado pelo fato de que ele não consegue olhar olho no olho com você e fazer uma interpretação do que você está pensando dele, ou como ele deve reagir ao contato do olhar com você. Então ele tem essa dificuldade, e você consegue identificar as redes cerebrais do autista que estão com o seu funcionamento diferente, vamos dizer assim, e que de certa forma causam esse transtorno, né? Isso significa que você, através de uma patologia ou de um transtorno, para ser mais cauteloso com as palavras, você pode identificar o processamento cerebral desde a sensação, percepção, interpretação e da teoria da mente, que é a adição de emoção que você acabou de ver ou acabou de ouvir. Então, isso é um resumo muito resumido, apenas para a gente provocar um pouco de discussão, né? Que eu queria trazer, mas lembre-se sempre
a neurociência não consegue explicar a arte. E esse não foi o meu objetivo de jeito nenhum. Obrigado. Muito obrigado, professor. Antes de eu continuar, eu queria dizer que, mais uma vez, muito obrigado ao Café por termos hoje um papo épico, por nos receber aqui. E, bom, o senhor teve uma primeira fala, como eu vejo algumas vezes, que era quase assim de um cientista coado, mas no meio desse monte de artistas me deu uma curiosidade de saber se as pessoas, o que elas são. Então eu vou passar a palavra para as pessoas. Em 2 palavras, no máximo, diz o que você é. Começando pelo senhor. E vamos todo mundo, assim, rapidinho, assim, só para... Pode, mas se o senhor quiser, eu só estou falando em sua profissão, exatamente. Pois não? Professora, pesquisadora. Estou. Grita aí. Fala alto. Bem alto, todo mundo ouvir. Nutricionista e atriz. Bióloga. Bióloga. Pode ser 2 também. E arte cientista. Faltou alguém aqui? Não. Faltou você? Eu sou uma jornalista, artista e cientista. Tudo bem. Tânia? Eu sou trans. Tudo bem. Linguista e antropólogo. Vai seguindo a quadra, por gentileza. Comunicador meio maluco. Pesquisadora e biomédica. Sou pesquisadora e dentista. Lá atrás? Curioso. Produtora cultural, curioso. Doutora cultural e turismóloga. Turismóloga. Artista, pesquisadora e professora. Fisioterapeuta. Aprendiz. Não ouvi? Oi? Biólogo. Sou técnica de laboratório. Biomédico. Publicitária e artista visual. Artista plástico. Bióloga. Faltou alguém? Alguém não se apresentou? Você? Ah, eu não conseguiria, mas eu sou trans como ela. Bom, essa é só uma primeira quebra, assim, que acho que estamos num meio bastante híbrido, né? Não só entre artistas, me parece que até artistas são a minoria. Acho que você que está entre estranhos ainda, né? Eu vou fazer primeiro algumas perguntas bem rapidinhas, assim, para a gente começar e já abro para discussão. Dalila, quando você começou a falar, você falou que os estudantes de artes, quando chegaram no laboratório, se estranharam com algumas normas. Assim. A minha pergunta é, o artista não tem normas? Tem as normas próprias do corpo dele. Por isso, essa história das fronteiras, né? As fronteiras são muito perigosas, porque eles têm as normas deles, sabem exatamente como entra no ateliê, como trabalha com o espaço deles. Eles entraram num mundo estranho, eles entraram num outro planeta. E eles comentaram isso assim muito. Não, lá não pode isso, a gente tem que fazer aquilo, tem que se vestir não sei o quê. Para eles eram normas estranhas. Eles têm as normas da profissão deles, da atividade deles. Então, para eles, tudo que é o outro é o estranho. Por isso que essas fronteiras, às vezes, são coisas tão simples. E hoje eles se sentem muito à vontade, foi isso. Eles perceberam que essas normas eram necessárias pela própria segurança deles. E eles adotaram isso e ficaram muito confortáveis. 4 não aguentaram. Você vê que eram 14, 10 seguiram e 4 não aguentaram isso. Foi demais. São os verdadeiros artistas. Os outros são falsos? Os outros são falsos. Eu faço essa pergunta porque, pessoalmente, eu naveguei pelos 2 campos e eu não consigo não perceber, como artista, sou coreógrafo, eu não consigo perceber que a dança não tenha normas. Aliás, acho que a dança é rígida, super rígida. Mesmo a dança contemporânea, que se diz muito mais livre, ela é cheia de normas, tem uma série de técnicas. Eu, enquanto farmacêutico e bioquímico no laboratório de toxicologia,
lá também eu via todas as normas, assim. Mas o que eu percebo algumas vezes é as pessoas que não conhecem muito o outro campo achar que aquele campo tem um estranhamento de normas que na verdade, como eu acho que você resumiu bem, assim, existem normas que algumas são distintas, ou talvez a maioria distintas, mas não são, não quer dizer que não existam normas, na verdade. Né? Eles sabem das que são conhecidas deles. Então essas são cumpridas todas. As outras são o outro. Mas O outro caminho estranho. Mas eu tenho opinião. Pois não. Porque a lenda dos artistas. Você é maluco. É que não vai chegar lá. Tem a lenda dos Tem um artistas. problema. Eu vou falar. É, quem tem que falar que tem que falar É a lenda igual. dos artistas. Tem que ser maluco, tem que cortar a orelha. Então, eles fazem aquele papel que está escrito há muitos anos. Em todas as profissões. Principalmente os artistas que aparecem mais. Eles se expõem de fato e pessoalmente se expõem. Então, esse pensamento do artista tem que ser contra isso tem que ser contra as normas, isso virou um costume para aquela classe profissional. Perto ninguém é normal, né? De perto. Então, Qualquer profissão. só que é isso, dá um momento, dá para você pensar que realmente essas pessoas agiram, viveram, e tiveram esses rompantes, ou tiveram essa personalidade excêntrica, não para aparecer, mas porque realmente eles sentiam isso. Eles se entregaram a um tipo de falta de controle, eu não sei se é falta de controle, mas falta de controle que fez tantos artistas se suicidarem, se arriscarem, tomarem atitudes. Eu não posso acreditar que seja uma maneira, não vou ficar assim para aparecer em algum grupo. Não, realmente é viver aquilo que está dentro de você. Muitos de nós, como a história do Perto Ninguém é Normal, muitos de nós acabam abafando tudo isso, todas essas excentricidades, em favor da vida dita normal. Agora, quando chega perto, alguém acaba no psicólogo, coitado do psicólogo. Professor Leite, o senhor conhece algum cientista excêntrico? Microfone. Einstein, né? Sim. Einstein achava que tocava violino. Achava. Né? E todo mundo acreditava porque ele era Einstein. Né? Mas você acha que ele era marqueteiro? Isso é uma boa pergunta. Nessa época, né? Mas no seu convívio cotidiano, assim, tirando o estereótipo de uma grande figura, você acha que existem cientistas que são excêntricos na sua forma? Eu acho que sim, eu acho que depende do que se defina como excentricidade, né? A impressão que eu tenho é o seguinte, o trabalho do cientista, ele, como é que eu vou dizer, a formação do cientista vende a ele uma disciplina, a necessidade de uma disciplina que é um pouco falsa, porque quanto mais disciplinado o cientista, menos criativo ele é, cria um estereótipo do cientista como alguém que não pode ser excêntrico, tem que ser sério, objetivo, etc. E o contrário se dá com os artistas. Então, eu não sei se isso é a mídia, se é o folclore, se é a história, o que é, mas o que a gente recebe da imagem do artista é que ele só é criativo se ele for maluquete, se ele for excêntrico, senão ele não será criativo. E isso obviamente não é verdade, porque você pode ser extremamente disciplinado e careta e ser muito criativo na sua criação, na sua área profissional. E a mesma coisa ao contrário se você pensar nos artistas. Então, no fim, tudo é estereótipo, porque se você fizesse um estudo populacional, estatístico dos artistas e dos cientistas, você veria todos os perfis psicológicos que a humanidade apresenta, sem nenhuma predominância, eu acho. O senhor acaba de acabar com o meu grande final, que é sempre esse, falar da criatividade da ciência. Então, já dá para abrir para as perguntas. Assim. Dois inscritos, já vai. Pode. Você foi o primeiro, levantou o primeiro. Sobre o teu primeiro ponto,
cada ele. A gente vai pedir para falar em alto, Em alto, porque a gente alto. não tem microfone sem No gogó, fio sim. e a gente está transmitindo. Então, igual professor, sabe? Tá. Sobre o primeiro ponto, em relação a normas, né, para a arte, não ficou muito claro para mim porque o artista ele passa por uma avaliação, uma aceitação. E o que não é feito de acordo com esse olhar acadêmico é arte naif. E um paralelo disso na ciência seria o seguir as normas e método científico e quem não segue que é um outsider, né? Como é que você vê isso? Bom, bom, você está falando também, novamente, de um padrão. Porque se você frequenta, por exemplo, a Escola de Belas Artes, que é a academia, né, a UFRJ, se você frequenta o Parque Lage, se você vai no Instituto de Arte da UERJ, você vai ver que não há esse padrão estabelecido, você que não é isso, você então é naif. Não existe hoje. Não existe. Existiu há algum tempo, se existiu, eu não cheguei a conhecer. Tinha até museu de arte. Tem, ele acabou porque não tinha nem subvenção para ele. Fechou. Mas não acontece. Hoje, quer dizer, quando você pensa no olhar estético, naquele olhar que vai analisar a criação, que vai analisar a poesia de uma obra, a poética do artista, você vai hoje não naquela estética antiga que vamos fazer a filosofia do belo. E o que é o belo? É muito vago. Belo é aquilo que te dá prazer, que você olha, como disse aqui o professor, eu olho o copo, é um objeto, mas se alguma coisa nele me desperta, às vezes para você não diz nada, para ele causa alguma coisa a mais, ele percebe alguma coisa a mais, e isso fala a ele, aquela história, quando você se encontra com a obra, é um encontro muito só, é você e a obra, muito diferente para qualquer um de nós. Então, essa questão de você criar um padrão que já está apoiado numa estética antiga, né, numa estética que não se olha mais para ela como padrão do belo, tudo que não é belo, tudo que não é, que alguém estabeleceu como parâmetro de beleza, num corpo humano, numa apresentação de uma paisagem, vai deixar de ser belo? Hoje, inclusive, você tem a estética do que é feio, porque para mim não tinha nem que existe a palavra feio, senão você já criou novamente a dicotomia, o belo e o feio. Então, isso hoje fica um pouco já naufragado, e o que emerge é uma estética relacional. Você trata hoje não a arte como um campo privado e um campo simbólico, mas um campo, principalmente, isso é a arte contemporânea, num campo em que as coisas se relacionam, o que mais importante são exatamente esse convívio social. A arte contemporânea pega das banalidades do dia, ela pega daquela coisa simplória que você nem acha que é tão importante, ela pega aquilo e transforma de uma maneira que joga para cima e faz uma obra de arte. E você se identifica com ela porque você fala, mas isso, o que você vê em vai? Isso, eu faço 10. Não é isso que você vê numa sala de exposições? Disso daí eu faço 10. Por isso que precisa estar na sala de exposições. Se ficar na rua, você vai Mas confundir, achar que ele... Mas hoje a estética relacional diz, todo mundo é artista. Só não é artista quem não quer ser. Todo mundo pode fazer arte. Né? Então tudo é arte. Já vai entrar numa série de outros conceitos e de análises, de críticos, dependendo do grupo que você está. Então, esse conceito que você está falando, talvez tenha sido assim, até os anos 50, 60, tinha-se esse tipo de condição do que é belo. O que é belo é o perfeito, é o bem desenhado, é o bem colorido, o que pareça gente que parece gente. Aí o naif ficava separado, porque fica sendo meio quase uma caricatura do ser humano, se for o caso da figura. Então, hoje, trabalha-se um outro tipo, e essa questão dessa estética relacional hoje, ela já caminha, por causa das redes, num outro processo, que é uma estética de pós-produção. Então, a partir da obra, a partir de uma exposição de obra de arte contemporânea, você vai para o seu computador, seu notebook, e começa a postar.
E você coloca a foto e você começa a fazer ligações. Você faz grandes mapas de isso parece com aquilo, mas isso aqui vai no seu... Você está criando uma nova relação a partir daquela obra. Então você vê que nada está mais fechado no mundinho. Sabe? O mundão é o que está acontecendo em arte. E isso é meio incômodo para muita gente. Obrigada. Eu vou voltar ao sapo. Ao sapo. Quando você estava falando do sapo, eu me lembrei da Margaret Mead, que ela começou fazendo pintura científica. Né? Tem a Malena Barreto, que faz, seguidora, faz pintura científica. E quando eu olho tanto para a pintura científica da Malena, quanto a pintura científica da Margaret Mead, me dá tanta emoção quanto o quadro maravilhoso do Picasso, quanto isso que você falou, acabou de falar. Eu fui no sábado na Galeria Moré, tem fotos gigantescas de escombros do Rio. Maravilhoso, você vê um pedaço da Perimetral, um pedaço da UERJ, né, que foi explodida uma favela ali. Isso para mim me emociona. Então, eu vou perguntar para vocês, acham que emociona? Pela ciência e pela arte. Falando isso. Já que ela perguntou o que é arte que emociona, eu queria também que vocês abordassem essa questão do crítico de arte, porque muitas vezes é ele que diz o que é arte e o que não é. Né? Então é importante ter essa dimensão. Eu ia perguntar isso, quem é que diz o que é arte? Porque quem diz o que é ciência a gente sabe, são os cientistas, porque são os pares sempre. Você tem uma validação. Mesmo assim há controvérsia. Mesmo assim há controvérsia. Mas sem a validação não é ciência, né? Então você tem que ter uma validação. E eu gostaria só de pedir. E na linguagem. Não, e na linguagem de ciência e arte, como é que fica? Que ela falou que tem que construir. Eu só gostaria de perguntar para que vocês dois, porque você falou, professor, um pouco sobre isso na sua fala sobre emoção. Então, na sua visão, professora Dalila, e na sua visão, professor Roberto, arte é o que emociona? Sim, é aquilo que eu falei. O princípio mais antigo de dizer aquilo que te dá prazer. É aquilo que, sabe, você perde a respiração por vezes, pode ser os escombros. Porque a tal história, o que você diria então, os escombros são belos? Como é que esse belo seria interpretado lá no início do século XX? Não, é um horror, é uma catástrofe, isso nunca vai ser belo. Por mais que você achasse que era belo, né? Então, o horror, a beleza do horror existe. Como tem pessoas que, aí o professor pode explicar melhor, que o horror fascina, né? E emociona tanto quanto ver uma figura perfeita ou uma bela paisagem. Então, vai depender, porque cada um de nós, aquela história do cada um é verdade. Quando você encontra a obra, te emociona ver a Margaret Mead? Sim, são ilustrações botânicas maravilhosas. Se você vê, os naturalistas holandeses estiveram aqui no início, lá do século XIX, estiveram no início do século, eles fizeram coisas lindas. Emociona como técnica. Emociona, eu disse assim, como consegue fazer isso? Agora, o que bate o meu coração, por vezes, vai ser um outro tipo de obra. Entendeu? Há emoções diferentes, é isso que a gente também... A gente precisa compreender o que está sentindo. É que nós, às vezes, envolvemos tudo no mesmo pacote. Eu não sei como é que isso acontece no cérebro. Não, eu diria o seguinte, nem tudo que emociona é arte. A ciência emociona. A ciência pode emocionar, a vida cotidiana pode emocionar, há vários tipos de emoção. A arte é uma construção social específica que produz na gente um certo tipo de emoção, que nem sempre é prazerosa. Ela pode causar horror, e as pessoas podem gostar. Vamos dizer, os filmes de terror, que muita gente aprecia, são arte ou não? São formas de arte ou não são? São. Mesmo que você diga, eu não gosto, mesmo que você diga, isso é horrível, não consigo suportar. O Boris Karloff, eu estou preparando também uma conferência sobre ética, né? E um dos primeiros slides que eu apresento é o Frankenstein, né?
O Frankenstein foi um conto que se transformou num romance de uma poeta chamada Mary Wollstonecraft, que se casou com um outro poeta e virou Mary Shelley. E eles foram reunidos no Lago Genebra, no ano que eu esqueci qual pelo Lord Byron. O Byron fazia uma série de encontros entre artistas, artistas principalmente, e eles discutiam questões de interesse deles na época, né? E a questão que os preocupou nesse ano, que eu esqueci qual é se era possível recriar o homem, se a vida poderia ser criada do nada, né? Especialmente o homem. Isso remete a Prometeu, ao mito de Prometeu, né? Prometeu ousou desafiar Zeus, criando o homem a partir do barro. E Zeus o puniu, amarrando um rochedo e fazendo que uma águia comesse o seu fígado diariamente. Zeus foi tão cruel que mandou ele comer o fígado, porque o fígado regenera, então a águia podia ir lá todos os dias e o Prometeu não morria de jeito nenhum. Se fosse o coração, só durava um dia, não era tortura suficiente. Bom, mas eu nem sei porque que eu falei disso. Mary Shelley do Frankenstein. Não, Frankenstein foi o exemplo, por natureza, de uma coisa horrível, né? Um monstro, vamos dizer. Frankenstein nem era um monstro. O Frankenstein era o nome do médico que criou o monstro, aliás. Mas a gente passou a conhecer o monstro do Frankenstein. E a gente acha isso uma obra de arte, um romance, vamos dizer assim, que se transformou num grande ícone, vamos dizer, das histórias de horror, se é que eu posso chamar dessa maneira. É uma obra de arte. Mas a emoção que aquilo te causa não é a emoção, digamos assim, convencional, que bonito que agradável que é um outro tipo de emoção que faz, talvez, suar, entrar em taquicardia quando você vê um filme desse tipo. Então, eu diria assim, arte é uma emoção estruturada pela cultura. É algo que a cultura criou e que a gente associa à emoção, mas nem tudo que a gente associa à emoção é arte. Eu vou para esse lado agora, temos aqui já uma pergunta. Vai, Anunciata, vai. Se eu tenho medo de você, então eu vou deixar. João não me pediu para me apresentar, não, mas eu sou museóloga, tá? Só para... Eu não pedi, viu? E assim, complementando a fala do professor, a gente tem uma especialista aqui em Frankenstein, que é a professora Lucila Rocha. Mas isso eu vou falar não. Quando a Danila começou a falar de taquicardia, do senhor também, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi sobre a síndrome de Stendhal. E a síndrome de Stendhal sempre me preocupa muito o tipo de reação que a pessoa pode ter mediante a arte. E ela, eu sei pouco sobre o assunto, mas ela se manifesta mediante a grandes obras de arte. Não necessariamente o indivíduo conhece Danilo. Não. Eu não tenho a menor ideia do que é. Eu também não. Agora vai ter que explicar. Se eu não soubesse o que eu estou falando, a síndrome de Stendhal é uma síndrome que se dá, a pessoa tem ataques, crises de fundo psicossomático diante de grandes obras de arte. Elas têm realmente crises. Então, existem alguns estudos a respeito sobre que efeito as grandes obras de arte podem causar no ser humano. E uma delas é a síndrome de Stendhal. Uma crise. Enfim, eu acho um pouco porque eu queria entrar nessa questão da reação do ser humano mediante a obra de arte. Com relação ao que
O Frederico Moraes Muniz, que se diz arte é o que você chama de arte, né? E o pedigree da arte, ele é dada pelos grandes, pelos museólogos, pelos curadores, pelos críticos, né? Não que os grandes artistas tivessem a sua obra rotulada como arte por uma razão qualquer, não é isso que eu quero dizer. Mas pela quebra de padrão que ela traz com o que veio antes dela, né? Enfim, o gótico no seu lado, né? O rococó exagerado, ele chega no extremo que ele vai quebrar o padrão, o que vem logo depois dele, né? Vai quebrar o padrão do exagero, né? Mas enfim, eu queria levantar isso, desculpa. Assim, só falando com relação primeiro com relação, usando a pintura como motivo, se você vê a pintura clássica, ela está falando do mundo como uma janela, onde o pintor olha e tenta reproduzir o mais fielmente possível. Quanto mais fiel, melhor é o artista. Quanto mais capacidade de observação, porque isso é adquirido, capacidade de observar e copiar, melhor é o artista. Vai andando, né, a arte vai caminhando. Quando você chega no moderno, que é a grande quebra, porque você está passando pelo clássico e neoclássico, vai andando, né? Quando você chega no moderno, que é uma grande quebra, uma grande ruptura, o que você tem? As guerras no mundo. Você tem um choque, o ser humano se descobre muito frágil, muito falível, de ter errado uma série de coisas, ele está sujeito a tudo isso que estava caindo sobre ele. Há uma mudança terrível, é terrível de boa, né? Porque a arte para de falar sobre aquele mundo que ela copia. Esse mundo está sendo destruído, está acabando, vou copiar o quê? Eu começo a me voltar para... Sim, a fotografia já estava cumprindo a norma de fotografar o que pudesse, copiar o que pudesse. A pintura começa a falar de si própria, das suas discussões, as discussões da cor. E aí você tem, sabe o quê? Os artistas nos ateliês, dos físicos, dos óticos, tentando entender. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o impressionismo, você vai ter o cubismo. Eles estão discutindo por que a perspectiva tem que ter um ponto de fuga. Para parecer que é o mundo real, como eu disse, a fotografia está aí. Eu vou ter vários pontos de fuga na mesma cena. A pintura começa a falar de si mesma, dos seus problemas. E aí ela dá um grande salto. Hoje, o que você tem na arte contemporânea? Ela fala da própria vida. Primeiro que é muito difícil nós compreendermos o período artístico vivendo nele. Nós estamos por demais envolvidos para poder ter distanciamento para isso. E a proposta é exatamente essa. Esse campo que eu tenho hoje da arte, um grande campo expandido, começou-se com a pintura em campo expandido, hoje a arte em campo expandido. Você vai ter a possibilidade de se relacionar com várias áreas, que é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo ciência e arte. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com tecnologias que você não conhecia. A arte vai abrindo de uma tal maneira que é um grande campo de trocas. É isso que está acontecendo. Por isso eu digo, a gente primeiro tem que viver isso. A linguagem vai ser construída como isso estiver funcionando. Nós não podemos querer nos adiantar e compreender essa linguagem às vezes. Vamos falando e vamos trocando. E os críticos de 70 eram especialistas, eram estudiosos. Se vocês reparam, vários jornais correntes, você tem aquela coluna assinada por um crítico, que ele pode estar lá no setor social, das socialites, ele pode estar falando sobre arte, ele fala sobre teatro, ele está andando pelo jornal, porque ele é dirigido, ele é um jornalista que ganha para escrever para o jornal. Acabaram os grandes críticos, como Frederico Moraes, Valmir Ayala, esses Ferreira Goulart, eles foram morrendo, né? E não se criou outros artistas críticos. Então, isso... Passei a pergunta. O professor, há pouco tempo, falou uma palavra que eu queria ouvir muito, que é cultura. Né? Educação, neurociência e arte, me parece que é me parece não, é um texto assim, muito amplo para se percorrer, mas no que a gente pode perguntar, né, para o senhor, e talvez a professora que começou a falar primeiro a questão relacional, achei que você fosse falar de cultura ali, mas enfim. Não, então, porque eu acho que é
uma porta entre muitas, né? Você fala educação, cultura, o que é a dimensão estética das coisas, a dimensão epistemológica das coisas? A gente dá o nome que quiser, né? A arte, o conhecimento. Então, uma formação, né? uma educação que leve essa problematização que a gente está tendo aqui, é uma porta para discutir. Eu queria ouvir um pouco disso. A cultura, né? A cultura, como é que entra aí nessa época? Seria uma quarta palavra, dá para trocar? Não sei. Eu posso falar um pouco sobre a relação da neurociência com a cultura? Tem alguns experimentos interessantes feitos sobre um conceito que se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar em resposta ao ambiente, né? Então, você nasce com o seu cérebro biologicamente preparado para falar, mas você não nasce com o seu cérebro biologicamente preparado para escrever e para ler. Porque ler e escrever são construtos da cultura. Bom, e aí, então, como que você explica que o seu cérebro torna-se capaz de ler e escrever? Porque durante o processo de desenvolvimento da criança, vai ter um momento em que aparece alguém, por isso que é um construto social. Esse alguém pode ser a mamãe, o papai, a professora, o colega, várias maneiras de fazer, a escola, principalmente nas nossas sociedades, que vai ensinar essa criança a ler. O que significa isso em termos cerebrais? Vai haver a ocupação de áreas cerebrais que são biologicamente destinadas a outra função para essa função de ler e escrever. Então existe um trabalho muito conhecido na literatura que comparou o funcionamento das redes cerebrais dinâmicas em analfabetos e em indivíduos escolarizados. E, inclusive, analfabetos de vários graus, escolarizados, assim, de vários graus. Então vamos pegar os extremos, os escolarizados e os analfabetos. Então, existe uma região cerebral específica que fica no lobo temporal, que se chama área de reconhecimento visual das palavras, que só funciona nos escolarizados. E que nos analfabetos se dedica ao reconhecimento de faces. Porque o reconhecimento de faces não é um construto social, é uma propriedade biológica. Você precisa reconhecer faces porque são as pessoas da sua espécie ou são os predadores, como eu exemplifiquei no parte da minha fala. Então a cultura ocupa lugar no cérebro por força da educação e de todas as outras ferramentas de transmissão de cultura, e isso se incorpora ao seu portfólio, vamos dizer assim, de competências psicológicas, cognitivas, etc. Então isso é muito interessante porque você pode imaginar, eu não conheço a fundo a literatura, que a arte também, sendo um construto social, cultural, ela ocupe regiões do cérebro que estariam biologicamente preparadas para outras funções. Eu não sei quais funções, eu vou até investigar para saber se já existe trabalho sobre isso. E como é que são? Rogério, quando nós estávamos falando sobre a questão da estética relacional, quando eu amplio o campo e viro o campo de trocas, o campo da arte como esse campo de trocas, eu vou trazendo para dentro tudo que eu posso. E nesse momento eu crio, com educação e arte, eu vou andando e conhecendo essa cultura que está sendo colocada para mim. Claro, novamente, é os que têm oportunidade, ou os que correm atrás da oportunidade. Ontem eu vi uma reportagem, se não me engano, a Vichy, não sei, é uma empresa de cosmético grande, não é a L'Oréal, que está numa parceria com a Rede da Maré, porque é uma quantidade imensa de gente na Rede da Maré que é analfabeta. O que eu fiquei espantado, porque hoje uma quantidade significativa, né? Analfabeta é uma coisa estranha. A proposta é alfabetizar essas pessoas e tal. Eu fiquei meio surpresa. Vou procurar mais a fundo. Isso é uma coisa que me deixa curiosa. Mas, nesse campo da estética relacional, você abre para tudo isso entrar, para a relação com o outro. E aí é o aprendizado. Nesse momento,
você tem a chance de absorver É isso. uma questão de nomenclatura, na verdade. Né? A prática está sendo feita. Sim, você vê isso claramente, então já está acontecendo. Temos uma última pergunta. Tem, então, última pergunta. Tem o lado de lá, se alguém quer ainda perguntar? Não? Ninguém? Se eu quiser vir pra cá. É bom emblemático ser a última, né? Porque a gente está falando de arte, ciência e arte. E a discussão que a gente tem muito no grupo do laboratório tem mesmo que se pegar mesmo, discussões quentes, acaloradas, né? O que seria a ciência e arte, ou arte-ciência? Né? Tem aqui a Tânia, a Luciana, que está do grupo Lúcia, anunciado. E a gente se pega no grupo mesmo para definir isso. Queria aqui aproveitar que vocês tentassem, fizessem esse esforço de nos ajudar nessa definição. Perguntar por que é ciência e arte para vocês. O que é ciência e arte? Boa. Ou seja, Esse a novo união campo. dos... Se é que existe. Não. Olha, exatamente. Eu acredito, dizendo para você, eu acredito firmemente de toda essa possibilidade pelo que eu estou vendo acontecer. Nós estamos vivendo isso. Então, como eu falei, é muito difícil o distanciamento para você perceber. Eu consigo perceber quando há um servilismo de uma em relação à outra. Você vê uma exposição como... Mas você não respondeu a pergunta dele, se o Leonardo foi serviu a ele mesmo. Ah, mas o Leonardo, trabalhos e trabalhos. O Leonardo, o cientista, ele é igual aquele outro cientista que era matemático dos devaneios, Bachelard. Era matemático, né, da matemática dura, e ao mesmo tempo era o homem dos devaneios. Bachelard da bioquímica. Sim, e ele é dos devaneios. É o sonhar acordado. E ele escreve coisas lindas que ninguém acredita como diz essa dupla que ele existia dentro dele mesmo. Mas sim, ciência e arte. Eu acho que nós estamos num momento, como eu falei, de descobertas e de procuras. Nós estamos meio que no escuro, nos batendo um no outro assim, tá? Mas como eu acredito firmemente naquela capacidade que tem as nossas células, né, do sistema óptico, né, os cones e os bastonetes, eu acredito que os nossos bastonetes vão começar a se adaptar à escuridão e vão começar a descobrir os lugares certos onde as coisas estão. Eu acho que a primeira coisa que tem que haver é um grande desejo de encontro. Isso é que eu acho. Como eu falei, essas fronteiras do narcisismo de cada uma das áreas que existem, é fatal para isso, elas conseguiram crescer cada uma, porque elas se mantiveram fortes nas suas muralhas. Hoje elas precisam começar a ser quebradas para aceitar o outro. Esse outro que assustou os nossos estudantes no laboratório. Esse outro que nos desafia quando traz uma questão e a gente fica tentando resolver. O outro da ciência que me propõe uma coisa e eu fico, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Como é que vai ser? Eu acho que tem que ter o desejo, porque se nós fecharmos, não, é impossível, não dá. Nesse momento não vai acontecer nada. Resposta pronta agora, realmente nós não temos. Nós estamos fazendo isso acontecer nesse momento. As suas discussões, as nossas reflexões estão nos encaminhando para isso. Mas nós estamos descobrindo que nós estamos desejosos de que esse híbrido aconteça. E não é só com a ciência, em muitas outras áreas isso tem necessidade de acontecer. Ninguém pode viver mais dentro das suas muralhas ou dos seus feudos. Professor, o senhor acha que existe ciência e arte? Eu acho que existe tudo. Eu acho que existe ciência e arte, existe ciência, existe arte. Qual é a palavra-chave? Criação, criatividade. E isso existe na ciência, existe na arte. Um marceneiro pode ser criativo, um pedreiro pode ser criativo. Eu acho que todas as profissões têm o seu lado de criatividade e é muito difícil a gente fazer definições muito territoriais. Isso é prejudicial, inclusive. Então, eu acho assim, é interessante que haja uma aproximação entre os cientistas e os artistas, sim, mas eu acho que ela não deve ser obrigatória. Eu concebo que você possa ter artistas que não queiram um papo com os cientistas. Criam e fazem todas as suas obras sem querer saber o que eu estou fazendo lá no meu laboratório. E da mesma forma, no lado oposto. Você pode ter cientistas que não queiram contato nenhum com artistas. Não é menos criativo por causa disso, e o artista do lado de cá não é menos criativo. Eu acho que valem todas as tentativas e todas as alternativas.
E isso é simplesmente por uma razão. A gente não consegue definir o que é ciência e não consegue definir o que é arte de uma maneira matemática. Ela sempre tem um furo. Bom, para finalizar, eu vou finalizar, me perdoa. Eu vou, para finalizar, eu compartilho com vocês uma história que a Tânia sabe muito bem. Eu me arrisquei a fazer uma tese de doutorado sobre o que é arte e ciência. E na definição das palavras arte e ciência, eu demorei 4 anos tentando defini-las e ainda não consegui. Então eu acho que nós temos então acho que nós temos discussão para muitos outros laser talks e temos muito ainda o que falar. Então eu quero agradecer muitíssimo a professora Dalila, professor Roberto. Muitíssimo, na verdade, eu deveria agradecer quase todos que estão aqui, porque todo mundo é cúmplice, né, desses laser talks. Todos vocês são todos parceiros, especialmente Tânia, né, que é fundadora desse grupo e que faz a força motriz disso tudo. Então agradeço muitíssimo a gentileza de vocês estarem aqui, de compartilharem esse precioso momento com a gente. E convido todos para que a gente converse um pouco mais sobre tudo isso, inclusive a tua pergunta, que a gente a faça aqui agora pessoalmente. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Não precisa todo mundo sair correndo e ir embora, não, viu? A gente ainda tem um tempinho aí para acabar de tomar o nosso café, o nosso pãozinho, o nosso kit. Não tem problema, não. Pode